Bom dia, turma, sejam bem-vindos, sejam muito, mas muito bem-vindos a esse dia chuvoso na nossa cidade. Não sei como é que tá aí vocês, mas aqui em Santa Maria tá chovendo, muita chuva, e hoje, faltando menos de 30 dias para nossa prova, que ocorrerá lá no dia 19 de novembro, estamos aqui para falar sobre acordo de não persecução penal. É um tema moderno, um tema novo, um tema que certamente é possível que esteja na tua prova, beleza? Tem caído e a gente está tentando auxiliar vocês naqueles pontos mais importantes do processo penal. Quem já viu o post que eu fiz ontem, já observou a agenda dessa semana. Essa semana nós teremos 3 lives. A live de hoje sobre a ANPP, a live de amanhã sobre as medidas assecuratórias, vamos falar sobre arresto, sobre sequestro, sobre hipoteca legal, aula muito importante de amanhã. E na quarta-feira a gente faz aquela nossa última aula da semana, que a gente vai ficar por conta das dúvidas dos senhores sobre o ANPP e sobre as ditas medidas assecuratórias. Por conta disso, em razão disso, tá? Eu vou viajar na quinta-feira, então nós não teremos nossos encontros na quinta e na sexta, beleza? Mas eu não vou deixar vocês sem conteúdo, teremos 3 aulas de conteúdo essa semana, beleza? Peço a vocês que me ajudem para que a gente possa, de fato, aumentar o engajamento desse pedal, chamando mais alguém. Olha, estamos com 53, se cada um chamar mais um, a gente vai para 100 pessoas e aí fica a nossa live mais interessante, inclusive para o Instagram, beleza? Então sejam todos muito bem-vindos. Rose, Átilo, Alexandre, bom dia, Alexandre. Bom dia, José, bom dia, Dai, bom dia, Ana. Já convidei as amigas, valeu. Fernanda, socorro, valeu. Brena, Pedro, Mateusão, Bilini, perdão. Gente, vamos falar sobre, já deu aqui, ó, o meu aquecimento de 2 minutos. Lembrando a vocês, quem é novo aqui, nós subimos essa aula para o nosso canal no YouTube, subimos também para o nosso canal lá no Instagram, lá no Spotify. Instagram já está aqui, ela fica por enquanto aqui. Ela manda aqui para nós, fica aqui no meu feed, beleza? Mas, seguindo então, pessoal, a nossa conversa sobre processo penal, lembrando a vocês para fazer a inscrição aqui para a nossa revisão turbo do 39º exame que ocorre, que está ocorrendo já, uma super programação. Você tem acesso a questões pontuais e específicas aqui na revisão turbo. Se puderem seguir a @Mentoria lá, que é a nossa mentoria que está aberta agora para carreiras policiais, eu ficaria muito, mas muito feliz. Gente, vamos seguir aqui então falando sobre o processo penal. Vamos falar sobre o acordo de não persecução penal. O que você precisa saber para aprovar, quer seja na OAB, quer seja nas carreiras policiais e tribunais, relacionado ao ANPP, ao famoso ANPP. Para quem vai aprovar, que é aquela pessoa que está anotando as aulas, seja anotando a aula no YouTube, seja ouvindo ela várias vezes no Spotify e anotando pontos importantes, primeira informação importante sobre o acordo de não persecução penal é saber qual é a sua natureza jurídica. Sempre que alguém fala para vocês, pessoal, sobre natureza jurídica, esta pessoa, bem da verdade, ela está querendo dizer para vocês, ou perguntando aos senhores, o que é isso para o direito. Então, quando se pergunta assim, qual a natureza jurídica desta garrafinha aqui para o direito? A natureza jurídica desta garrafinha para o direito é de coisa móvel, beleza? Ela é para o direito uma coisa móvel. Então, qual a natureza jurídica do ANPP? Qual a natureza jurídica do ANPP, do Acordo de Não Persecução Penal? Segundo a jurisprudência, segundo a doutrina, o ANPP anota, um negócio jurídico processual. É um negócio jurídico que é realizado entre
o promotor, o advogado e o denunciado. O ANPP, então, é um negócio jurídico processual que é realizado entre o Ministério Público, o advogado e o réu. Não é réu ainda, né? E o denunciado. Beleza? Agora, teve uma pergunta aqui, deixa eu ver aqui essa pergunta. Estudo um monte, mas depois de 1 hora de prova tenho um pouco de dificuldade de diferenciar o ANPP. São tudo coisa diferente, Bruno, mas assim, não tem nada a ver praticamente. A ANPP é um acordo de não persecução penal. Sursi é a suspensão de execução da pena de alguém que já foi condenado. E suspensão condicional do processo ocorre nos casos em que eu tenho um crime cuja pena mínima é de 1 ano e aí é possível suspender o processo. Mas o acordo de não persecução penal não tem processo, não tem denúncia, só tem um acordo. No sursi tem uma condenação e temos uma não execução da pena, isso é sursi. E na suspensão condicional do processo, o promotor denuncia e diz, olha, suspende aí, juiz, se o denunciado fizer tal e tal coisa. São bem... Não é que tu que é burro, Bruno, é só prestar um pouco de atenção que eu acho que dá. Beleza? Vamos seguir aqui. Eu vou trabalhar o ANPP como eu costumo trabalhar na sala de aula. Eu vou explicar como ele ocorre, a questão formal, e depois eu venho para explicar para vocês quem é que tem direito ao ANPP, quando ele é possível. Porque eu acho que a questão formal é a questão que mais é exigida de vocês nesse momento, tá? Em que está se perguntando sobre o ANPP. Então falei para vocês que formalmente, para o direito, o ANPP é um negócio jurídico. Show! Esse negócio jurídico ele é realizado entre quem, Mauro? E quando que ele é realizado? Primeiro, ele é realizado entre o promotor, entre a defesa técnica, advogados e o denunciado, aquela pessoa que está sendo investigada. Beleza? Essas 3 pessoas sentam e negociam as condições deste acordo, como se fosse um contrato de compra e venda de um imóvel. Eles sentam e negociam. A lei, o artigo 28A, que trouxe o ANPP para nós, pela lei 13.964, disse que deve haver por parte da pessoa que praticou aquele crime uma confissão. Então nesse acordo o cara vai confessar, realmente fui eu que furtei. Nesse acordo ele vai dizer, tudo bem, eu presto um serviço à comunidade. Neste acordo ele vai dizer, ok, eu devolvo o produto do crime. Tudo isso será entabulado, negociado entre o promotor, a defesa técnica, advogado e o cara que está sendo investigado. E não se fala em denúncia, apenas esse acordo. Beleza, Mauro? Então, eu vou analisar, o promotor vai analisar se tem direito e vai oferecer para mim, advogado, que vou conversar com o réu e nós dois vamos à presença do promotor entabular esse negócio. Perfeito. Agora vem o detalhe, o pulo do gato, que a FGV, aqui ó, para OAB, e eu trabalho muito na mentoria isso para carreiras policiais. O que é, Mauro? Que o juiz não participa do acordo. O juiz não participa da celebração, do entabulamento do acordo. Sob pena de, se o juiz participar, estaremos diante de uma nulidade. O juiz não participa das negociações sob pena de nulidade. Anota isso, por favor. Juiz não participa das negociações sob pena de nulidade. É isso mesmo. Uma vez realizada, então, vamos colocar assim, essa negociação entre o juiz, entre o promotor e o advogado e o denunciado e o investigado e o suspeito, esse negócio, uma vez formalizado, todo mundo assina e aí nós encaminhamos para o juiz. Perceba, o juiz não trabalhou na negociação, sob pena de nulidade. A FGV vai ter que dizer lá, e tu vai lembrar, tu vai me ouvir falando para ti, que o juiz, o promotor, o réu e o advogado entabularam um acordo de não persecução penal. Está errado. Por quê? Porque o juiz não participa dessa negociação. Porém, uma vez realizada tal negociação, ela é encaminhada ao juiz. Encaminhada para quê, Mauro? Para que haja a homologação. Então o juiz ele vai entrar no esquema só para homologar. Esta homologação vai ser feita em outro momento. Isso mesmo, vai ser realizado em outro momento.
Um detalhe sobre a homologação que é muito importante. Nesta homologação do acordo de não persecução penal, o juiz não vai simplesmente assinar, homologo. Não. Anota também. A homologação é realizada em uma audiência previamente designada para esta finalidade. O juiz vai dar um despacho, designa o dia 10 às 14 horas para a análise do acordo de não persecução penal entre a promotoria e a defesa técnica e autodefesa do fulano de tal. E aí, nesta audiência, depois eu falo sobre isso, Raimundo, nesta audiência, o juiz vai decidir se homologa ou não. Mas o que, Mauro, que ele vai analisar ali? Primeiro ele vai analisar o aspecto legal. O crime comporta o NPP? Comporta. A questão relacionada às condições estão de acordo com a lei? Estão. Mas principalmente, larga o celular e presta atenção, principalmente, o juiz nessa audiência irá analisar se o réu, o denunciado, o investigado, que não é réu ainda, bem na verdade, tá? Se esse cara sabe no que está se metendo. Como assim, professor? Eu não entendi. Ele vai analisar a voluntariedade ou não desse réu. Porque veremos daqui uns 10 minutos que o réu deve confessar formal e circunstanciadamente o crime. E a confissão pode ter algumas consequências para esse cara, que o juiz tem que analisar. Tchê, vem cá, meu rei. Tu sabe que tu assinando esse documento aqui, tu está dizendo que tu cometeu esse crime? Obrigado, Taline. Tu sabe que você dizendo que cometeu esse crime poderá ter uma consequência no civil? O cara diz, eu sei, excelência. Tô sabendo, mas aí eu vou matar no peito, mas eu quero me acertar aqui com o direito penal. Ok, o juiz ele está voluntário, homologa o acordo. Beleza? Então, o que vocês têm que saber até agora? Com 10 minutos de live. Deve saber que o acordo de não persecução penal é um negócio jurídico processual, que este negócio jurídico processual é negociado, é realizado, é entabulado somente entre o promotor, a defesa técnica, que é o advogado, e o investigado, que é a autodefesa, que o juiz não participa das negociações sob pena de nulidade. Na verdade, Bira, eu não vou falar sobre o plea and bargain, é plea and bargain que fala, tá? Porque muitos dizem que é igual e não cai na prova da OAB. O plea and bargain é um acordo que é feito nos Estados Unidos, que é a origem. Quem trouxe para nós o NPP foi o saudoso, que infelizmente nos deixou durante a pandemia, o professor Luiz Flávio Gomes, enquanto deputado federal, e realmente ele se especializou nesse acordo que ocorre nos Estados Unidos. Mas aqui, como não é uma aula muito aprofundada, não é uma pós, eu só estou preparando a galera para passar ou na polícia ou na OAB, não precisa a gente trazer essa justiça penal negociada, esse direito penal consensual do plea and bargain. O básico aprova, que é que nem lá no jiu-jitsu diz um cara que eu gosto, o básico que funciona. Aqui o básico aprova. Então vamos esquecer o plea and bargain e vamos focar no NPP. Então volta comigo. Você deve ter lá que o juiz não participa, que isso para TCC é interessante, Bira, mas vai agora aqui no básico que para concurso ou para OAB, o básico que dá certo. Vamos lá então. Eu sei que o juiz não participa, eu sei que é sob pena de nulidade, e o juiz participa quando? Participa para homologar em uma audiência previamente designada. Perfeito. Em que ele vai buscar principalmente o que, Maurão? Principalmente saber se o cara é voluntário ou não. Seguindo aqui. Quando nós falamos, tá, em análise pelo juiz, o juiz vai analisar se aqueles requisitos da lei, como por exemplo, prestação de serviço à comunidade por 1/3 ou 2/3 da pena, devolução do produto do crime, realização de uma outra circunstância por prazo determinado, estipulada pelo promotor de justiça. Se isso tudo está de acordo, porque se ele entender que houve um erro de cálculo, por exemplo, a pena mínima era 3 anos e o promotor oferece 6 meses de prestação de serviço. Não está batendo, não é 1/3 nem 2/3, está errado. Ou tem que ser 1 ano ou 2 anos de prestação de serviço. O juiz pode devolver para que
este acordo seja novamente negociado entre o promotor, beleza? Beleza. Agora imagine o seguinte, presta atenção que é uma questão da tua prova. Imagine tanto para a OAB quanto para o concurso. Imaginem que eu tenho uma situação de que, segundo o promotor e segundo a defesa, o acordo está perfeitamente ajustado à legislação. Mas o juiz decide indeferir, não homologar. Qual é a possibilidade que tem a defesa? Ingressar com rese, um recurso em sentido estrito. Então, quando que eu falo, Bira, quando que eu falo, Damiana, que cabe rese no caso do ANPP? Quando o juiz se negar a homologar. E esse rese, ele é feito porque essa previsão está no artigo 581, inciso 25 do CPP, que cabe recurso no sentido estrito da decisão do juiz que indefere o acordo de não persecução penal. Beleza? Cuidado que durante o acordo de não persecução penal, a prescrição também não corre. Isso é uma novidade, Unidal trata isso na revisão turbo com vocês. Por quê? Porque o artigo 116 diz, não corre a prescrição nestas situações. Última situação, inciso 4º, durante a tramitação do ANPP, quando este não for rescindido, não for totalmente cumprido. Por quê, Mauro? Para que haja uma prescrição, para evitar que haja uma prescrição do crime durante a tramitação do acordo, e aí o cara simplesmente desiste do acordo. Mauro, vamos lá, deu tudo certo, o juiz homologou, o que ele faz daí o juiz? Presta atenção. Quando o juiz homologa o acordo, o juiz devolve o acordo para o promotor de justiça. Devolve, professor, exato. Por que devolve? Para que este promotor vá executar lá na VEC, na Vara de Execuções Criminais. Mutatis mutandis, guardadas as devidas proporções, você deve entender que o acordo de não persecução penal equivale a uma sentença que é executada na VEC. Então, se no acordo diz que aquele cidadão vai cumprir estas obrigações, o promotor pega este acordo e leva para o juiz da VEC. Juiz, execute, requeiro a execução. E aí o juiz da VEC que vai analisar se aquela pessoa que entabulou a NPP está de fato cumprindo aquelas determinações ou não. Mauro, e se ele cumprir a determinação? Acabou. Se ele pegou a NPP entabulado certinho com as obrigações X, Y, Z e ele cumpriu durante o prazo as obrigações X, Y, Z, o Estado não mais poderá puni-lo em razão daquele fato. Ah, professor, e se ele descumprir as regras do ANPP? Por exemplo, eu, Mauro, cometo um crime, faço um acordo com o promotor de cumprir um serviço à sociedade dando aula de direito constitucional nas escolas públicas aqui de Santa Maria para a gurizada de até a 8ª série, até o 9º ano agora, modernamente falando. Durante um ano. E eu desisto, vou lá 3, 4 meses, quer saber de uma coisa? Não vou mais porcaria nenhuma. A partir desse momento, o promotor vai rescindir o acordo comigo. É como se eu tivesse negociado uma casa contigo e pagado 3 prestações de 10. O que você ia fazer? Você ia rescindir esse acordo e ia pegar a casa para ti. Aqui vai acontecer a mesma coisa. O promotor vai rescindir o acordo. E vai dizer, juiz, o Mauro não cumpriu, vamos rescindir o acordo. O juiz, ok, acordo rescindido. E o promotor vai me denunciar por aquele crime. É isso mesmo. Como a prescrição estava suspensa, eu continuo devendo para o Estado. E o promotor vai me processar por aquele crime. Uma vez que eu sou processado por aquele crime, inúmeras coisas podem acontecer. Eu posso vir a ser absolvido, mas posso vir a ser condenado. Exatamente. Um detalhe importante aqui, pessoal. Esse descumprimento do ANPP pode, anota isso por favor, pode ser utilizado pelo promotor para ele não oferecer a suspensão condicional do processo. Vamos com calma. Quando, no Brasil, a pessoa comete um crime cuja pena mínima é 1 ano de idade, 1 ano de pena, pena mínima é 1 ano, não interessa a pena máxima.
e ele preenche os demais requisitos do artigo 77 do CP, por exemplo, ele é primário, tem bons antecedentes, blá, 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 o promotor tem a obrigação, sob pena de nulidade, o promotor tem o dever, sob pena de nulidade daquela ação penal, o promotor deve oferecer a suspensão condicional do processo juntamente com a denúncia. Funciona assim na prática. O promotor denuncia, mas anexo ele faz uma cota dizendo: proponho a suspensão condicional do processo na forma do artigo 89 da Lei 9.099, pelo prazo de 2 anos. E aí o juiz vai ter que considerar aquilo e suspender o processo. Beleza? Mauro, então quer dizer que se o cidadão tiver direito à suspensão condicional do processo e esta não for oferecida pelo promotor, é nulo o processo? É nulo o processo. Agora, detalhe. Caso o cidadão já tenha tido direito ao ANPP e ele venha a descumprir, o promotor vai denunciar. E lembra daquela cota anexo, que é um papelzinho, uma petição do promotor? Ele vai dizer: excelência, deixo ciente que o réu tem direito à suspensão condicional do processo, mas forte no artigo 28A do CPP, deixo de oferecer tal benefício, pois o mesmo descumpriu o acordo de não persecução penal. O juiz vai dizer: beleza, receba a denúncia, se fode. Ele vai dizer isso por quê? Porque houve aqui por parte do autor do crime a chance de negociar com o Estado, ele negociou e descumpriu. Se ele descumpriu, ele vai responder aquele processo. Isso é muito, mas muito, muito importante. Beleza? Bom, já vimos, penso eu, as principais questões... Ah, detalhe. Uma questão que ainda hoje é bastante discutida na doutrina, tá? E na jurisprudência, tem para tudo que é gosto, é se o ANPP é um direito subjetivo do réu, assim como é a suspensão condicional do processo. A suspensão condicional do processo é um direito subjetivo que, se desrespeitado pelo promotor, nulo o processo. Mas se o cara não cumpriu o ANPP, o promotor pode sim desrespeitar esse direito. Agora, o ANPP é um direito subjetivo ou não? Essa questão, pessoal, tem jurisprudência dizendo que sim, tem jurisprudência dizendo que não. Eu não tenho hoje uma certeza para dizer para ti isso é ou isso não é. Mas o que eu posso dizer para ti que a OAB pode te cobrar e que o concurso também? Uma coisa. Quando o promotor de justiça aqui da minha cidade se negar a oferecer para mim, numa situação em que eu e o meu advogado entendemos que cabe o ANPP e ele não oferece, eu posso recorrer ao juiz da comarca? Segundo o Código de Processo Penal, não posso. O que o Código trouxe para que eu venha me insurgir contra a decisão deste juiz? Desculpa, desse promotor. É pedir que o promotor que não ofereceu o ANPP para mim encaminhe os autos à instância superior dentro do próprio promotor, dentro do próprio Ministério Público. Então, se aqui na minha cidade o promotor se negasse a oferecer em uma circunstância que eu e a minha defesa, meu advogado, entendemos que é viável o ANPP e ele não oferece, o que eu posso fazer? Promotor, encaminha os autos para Porto Alegre, para que o seu chefe, para que o chefe do Ministério Público Gaúcho reanalise esse fato. Isso eu tenho direito, está na lei esta situação, tá? De pedir que os autos sejam encaminhados ao... Para que os autos sejam encaminhados ao chefe do Ministério Público, beleza? Isso está lá. Galera, olha, sobre questões formais do flagrante, eu já falei com vocês. Vamos trabalhar agora questões materiais desse flagrante. Quando que do ANPP, tá? Quando que o ANPP é viável e quando ele não é viável, beleza? Beleza. Primeiramente, só voltando à questão, quem é o chefe do MP Birão? Procurador-Geral do Estado, pelo amor de Deus, tu fez um trabalho sobre isso. Chefe do Ministério Público é o Procurador-Geral de Justiça, tá? E se for o Ministério Público Federal, o Procurador-Geral da República.
Procurador-Geral da República é o chefe do Ministério Público Federal. Procurador-Geral de Justiça é o chefe do Ministério Público Estadual. Isso está mesmo... supereita, sei lá. Está no revogado artigo 28, né? Agora não está mais lá. Beleza? Nós seguimos aqui. Agora só que eu tirei para filmar. Obrigado. Agora olha só. Vamos analisar uma questão importante aqui. Valeu, Marcão. Vamos analisar uma questão importante. Eu vou trabalhar contigo quando que cabe o NPP. São apenas 4 situações que para a primeira fase de OAB ou de concurso, tu tem que focar, tu tem que saber. Quais são essas situações, Mauro? A primeira, vamos lá. O caput, a cabeça do artigo 28, letra A, é de uma leitura indispensável para vocês. E esse artigo 28A do CPP vai dizer assim: cabe, é viável, é possível o acordo de não persecução penal quando eu tiver... Valeu, Cosma, obrigado. Quando eu tiver um crime cuja pena mínima seja menor que 4 anos. Ah, Mauro, a pena mínima é 4 anos. Não rola. Tem que ser inferior a 4 anos. Primeiro requisito. Segundo requisito, que não seja caso de arquivamento do inquérito. Pois se for caso de arquivamento do inquérito, deve o inquérito ser arquivado. Terceira situação, que o crime seja sem violência ou grave ameaça à pessoa. Quarta e última situação, que o réu venha a confessar de maneira formal e circunstanciada, obrigado, Raia, e circunstanciada o crime por ele praticado. Então esses 4 requisitos, que nós vamos repetir várias vezes até tu decorar, eles são indispensáveis para a viabilidade, a possibilidade do ANPP. Quais são os requisitos? Primeiro, pena... Não, vamos na ordem. Não ser caso de arquivamento, ok? Porque se for caso de arquivamento, nós vamos arquivá-lo. Segundo, a pena mínima do crime ser inferior a 4 anos. Terceiro, o réu ter confessado de maneira formal, ou seja, ele vai ter que escrever em algum lugar, e circunstanciada, vai ter que contar tudo. Quarta e última exigência, que o crime não seja de violência ou grave ameaça, obrigado, Bonfim, contra a pessoa. Então, não ser caso de arquivamento, pena mínima inferior a 1 ano, confissão formal e circunstanciadamente e ausência de violência contra a pessoa, beleza? Nesse caso, estamos diante... Não, Bira, não, pode até valer, tu vai espernear lá, pode ser que dê, viu? Mas vamos seguir aqui. No caso, eu entendo que sim, Bira, tá? Eu só não quero aprofundar muito com as tuas perguntas, porque senão eu vou fugir do tema aqui, cara. Eu não consigo... perguntas objetivas sobre o ANPP é bem-vinda. Agora, o Bira... Olha só, pessoal, vou parar um pouquinho aqui então para explicar para ele. Olha só, o que nós temos que analisar é o seguinte. Obrigado, Tayana. Até nos ajuda aí, Tayana, se eu fiz alguma observação equivocada aí, como é o teu dia a dia, tu sabe mais que eu sobre isso. Mas olha só, o Bira perguntou ali, Mauro, a confissão, quando descumprido, pode ser uma atenuante? Eu entendo que sim, pelo menos o pedido vai fazer, né, Bira? Se ele confessou, e o artigo 65 ou 62, não me lembro qual, diz assim que a confissão, quando espontânea, é utilizado na segunda fase da dosimetria da pena para diminuir essa pena, com uma atenuante você vai utilizar, é óbvio, ainda mais numa prova para OAB, tá? Pode até ser que não venha no primeiro espelho, mas depois a gente trabalha num recurso e ela aparece, beleza? Mas vamos lá. Bonfim, cheguei agora do serviço, até o sono passou assistindo a aula, valeu, Cá. A Tayana vai nos ajudar aqui se tiver alguma coisa que eu esteja falando errado, tá? Porque a Tayana trabalha no dia a dia, dela lá, isso é muito bom para nós. Galera, seguimos aqui. Então eu tenho 4 requisitos para a existência do ANPP exato. Agora, sabe o que a FGV vai te perguntar? E ela vai te perguntar isso? Quando o crime for pena inferior a 4 anos, pena mínima. O crime tem que ter pena mínima, Claudiana, inferior a 4 anos. Se tiver pena mínima de 4 a 10 como roubo, já não cabe. Só pela pena, esquece a violência, beleza?
Ah, Deise, olha aí, a Deise passou da estação ouvindo a nossa aula, valeu. Deise, volta, deve ser metrô, né? Volta, passa por cima, pega o outro lado e retorna. Ainda bem que ela vai pagar 2 vezes. Mas vamos lá. Galera, seguindo aqui. Sabe o que a FGV vai te perguntar? Ela vai dizer assim, olha, os requisitos estão certos, os requisitos estão corretos, mas qual das opções abaixo impede o ANPP? Porque veja, tu vai fazer uma leitura depois do que eu vou te falar agora. Eu vou passar a trabalhar contigo o artigo 28A, parágrafo 2º. Vou repetir. Eu vou trabalhar contigo o artigo 28A, parágrafo 2º. Principais aspectos ali. Primeiro aspecto importante que tem é o seguinte. O parágrafo diz assim, não cabe a ANPP. Veja, então preenchidas as questões do caput, mesmo preenchidas as questões do caput, o ANPP não cabe. Quando? Primeira situação, quando for viável, for possível a transação penal. O que é transação penal, Mauro? Transação penal é também uma medida despenalizadora, mas está prevista no artigo 76 da Lei 9.099. Nesta transação, o promotor conversa com a defesa e diz, olha, defesa, o teu cliente pode pegar 2 anos de cadeia. Pode, é possível, o crime que ele fez tem essa pena. Eu ofereço para vocês uma pena restritiva de direito, de prestação de serviço à comunidade, de perdimento de bens, de limitação de final de semana. Em troca, vamos fazer uma transação em troca do processo. Tu aceita? A defesa, fechou. Eu quero que o meu cliente pague cestas básicas e não vá preso. O cliente, onde eu assino? Isso é transação penal. Ela só cabe nos crimes cuja pena máxima for 2 anos. Veja, se a pena máxima é 2 anos, mas a pena mínima vai ser 1, né? Cabe tanto a ANPP quanto a transação, nesse caso, porque a pena mínima é 1 ano, cabe o ANPP. A pena máxima é 2 anos, cabe a transação penal. No caso de ser cabível a transação penal deve ser prioritária. E por que isso, Mauro? Me ajuda, eu vou te dizer aqui, tu não vai te esquecer mais. Porque na transação penal, vou falar isso, Tayana, daqui a pouquinho, porque na transação penal, eu não tenho a confissão. Eu não tenho a confissão, então pense assim pro teu cliente, o que é melhor para ele? Ele prestar um serviço à comunidade, uma limitação no final de semana ou confessar que praticou um crime? Confessar poderá ter consequências nocíveis, às vezes mais nocivas que o penal. E ele não assume a culpa, aí o Bira, é isso aí que eu queria dizer. O Bira foi cirúrgico ali, ele não assume a culpa, então é muito melhor para ele. Culpa, quando o Bira fala, aqui o Bira tá falando culpa, lato sensu, não é aquela culpa ou dolo, não é o elemento subjetivo do crime. Mas é a culpa mesmo, vulgarmente falando, beleza? Ele não assume a culpa. Bira foi cirúrgico, é melhor. Então, se cabe transação, não cabe a ANPP. Por quê? Porque não assume a culpa. Também não cabe o ANPP quando esse cara for reincidente. Se ele for reincidente, não cabe o ANPP. Se ele é reincidente, não cabe o ANPP. Por isso que eu gosto de brincar que a primariedade é algo muito caro. É um patrimônio muito caro, muito importante para nós. E eu brinco que a primariedade é igual virgindade. Se tu perdeu a virgindade, não volta mais. Se tu perdeu a primariedade, não volta mais a ser primário. Ou tu vai ser reincidente ou terá maus antecedentes. Mas primariedade é igual virgindade, não volta. E se você perdeu essa virgindade, perdeu essa primariedade, você não mais terá direito ao ANPP. Pelo menos no prazo de 5 anos, que é o período depurador. Então, se cabe transação penal, não cabe o ANPP. Se é reincidente, não cabe o ANPP. Olha, Charles, abraço. Se nos últimos... O Charles é nosso aluno da mentoria que tá voando, hein? E a faixa roxa de jiu-jitsu passa me finalizando vagabundo. Até mão de vaca dá que não pode, tá? Olha só, quando eu tenho... mão de vaca ainda quando eu tô fazendo a pegada em cima com ele, que é pior, né? Que dói mais ainda. E eu mostro que eu sou pior que ele, muitas vezes. Olha só, presta atenção aqui. Quando eu tenho
a situação do ANPP, mas o cara já foi beneficiado nos últimos 5 anos com uma suspensão condicional do processo do artigo 89 da Lei 9.099, com uma transação penal do artigo 76, ou até mesmo com outro ANPP, não cabe. Isso é para quê, Mauro? Para nós não estarmos fomentando a parte criminosa desse vagabundo. Ora, ele praticou um crime hoje, ANPP, amanhã transação, depois suspensão e nunca vai para cadeia? Não. Se nos últimos 5 anos, ele foi beneficiado com um desses 3 institutos, transação penal, suspensão condicional do processo, não é sursi, cuidado, é suspensão condicional do processo, ou outra transação penal, ele não terá direito ao ANPP. Beleza? Beleza. Quarta situação que tu não pode ir para a prova sem saber, que já apareceu aqui para nós. É o caso do crime envolver violência doméstica. Não cabe também. Aí alguém vai dizer, peraí, Mauro, tu tá de sacanagem, tá me fazendo perder tempo. Ali, até a Claudiana tá colocando ali, tá? Ora, se no caput eu digo que já temos violência, se tiver violência no crime, ou até mesmo grave ameaça contra a pessoa, não cabe a ANPP. Então esse legislador é burro, ou tu é burro, tá explicando errado. Por quê? Porque ele está dizendo para nós, está sendo redundante. Ora, se não cabe com violência, como é que vai ter violência contra a mulher? Para que essa negativa? Presta atenção. A Lei Maria da Penha, no seu artigo 5º ou 7º, acho que é no 5º, traz as espécies de violência. A Lei Maria da Penha é Lei 11.340. E lá ela diz assim, que a violência contra a mulher não é só a violência física. Se um vagabundo bater numa mulher, já houve violência física e não tem que se cogitar o ANPP, porque não passa da primeira análise do promotor, porque fica no caput. Mas é possível eu praticar uma violência contra minha esposa? Desculpa, praticar um crime contra minha esposa e o crime não ser violento e ainda assim ser contra a mulher. Porque eu tenho 5 tipos de violência contra a mulher, não esqueça. Eu tenho violência física, ok, a violência física exclui o próprio caput, beleza. Mas eu tenho 4 tipos de violência que eu não encosto na mulher. Eu tenho a violência moral, eu tenho a violência patrimonial, eu tenho a violência psicológica e eu tenho a violência sexual. São 5 violências contra a mulher. A primeira, a violência física, já exclui o ANPP pela própria impossibilidade jurídica do caput. Agora, se a violência for moral, por exemplo, calúnia, injúria ou difamação contra a mulher. Se a violência for patrimonial, eu passo tudo que é da mulher pro meu nome e eu que vou ser o gestor e ela para comprar um chiclete tem que me pedir. Violência psicológica. Eu exerço sobre ela um controle tão severo, mas tão severo que eu retiro dela a autonomia. Isso é uma violência psicológica. Uma violência sexual que não é estupro. Uma violência sexual de proibi-la de usar anticoncepcionais. Estamos diante de um crime que não tem violência física, mas que impede o ANPP. Isso a FGV vai te cobrar. Ela vai dizer que o cara exercia um controle exacerbado, exageradíssimo sobre a mulher e praticou tal situação contra ela. Não cabe a ANPP, não cabe por quê? Porque ele está diante de uma situação de violência prevista, o colega Bira me ajudou aqui, no artigo 5º da Lei 11.340, violência psicológica. Então, se envolver violência contra a mulher, não cabe a ANPP. Nós teremos uma semana aqui no Pedal, que será a Semana das Leis Penais Especiais, em que eu vou falar tudo, mas tudo que tu precisa saber sobre as principais leis penais, tanto para a OAB quanto para os mentorados. E lá eu vou voltar a falar sobre esse tipo de violência e eu trago mais exemplos para nós. Beleza? 39 minutos e 50 segundos. Dou por encerrada a nossa manhã de aula de hoje. Suei bastante. Tô com o relógio errado aqui que não marca as calorias, mas olha aí, ó. Mas foi bastante. Agora ainda temos que ir na academia e às 5 horas temos o treino de jiu-jitsu em que o Charles certamente vai me finalizar lá. Não me apagar não, porque eu bato antes.
Beleza? Eu que agradeço, o aulão é porque vocês estão aqui me motivando. Hoje aí, ó, mais de 100 pessoas. Eu só peço a vocês que divulguem o nosso material, que divulguem a nossa aula, que tirem print, que nos marquem, tá legal? Porque a gente vai trazendo cada vez mais pessoas aqui. A live sempre fica gravada lá aqui no Instagram e também lá no YouTube e no Spotify, que fica mais fácil de vocês assistirem. Amanhã, então, nos encontraremos às 7 horas e 59 minutos. Amanhã o Pedrão vai estar aqui resolvendo questões com vocês, beleza? Hoje ele está com... De manhã aula contigo e à tarde aula comigo. É isso aí. Ó, o Charles é um vagabundo. Vou printar isso aqui, seu. Tá? Fiquem com Deus aí, então. Aí o Léo não dá aula pra nós, Charles. Eu vou dizer pra ele te dar uma aula de tarde, tu vai ler. O mestrão vai ter pegado. Deixa pra mim, tá? Cuidado com a mão de vaca. É isso aí, Armando. Fique com Deus, galera. Beijão. Tchau, tchau.